Belo Horizonte vai sediar o primeiro workshop Maternar com foco na criança e por um mundo melhor de se viver. O evento, direcionado à família contemporânea, será realizado no dia 16 de junho, de 8 da manhã às 8 da noite, no espaço de eventos Unimed, na Rua dos Inconfidentes, ali no bairro no Funcionários, número 44. Um dia inteiro intenso com 5 mesas redondas, oficinas e atividades com a presença de 18 especialistas de diversas áreas, como psicólogos, médicos, coaches, doulas e enfermeiras, entre os profissionais. Doutora Filomena Camilo do Vale, doutora Filó, o Marcos Pianges. É Pianges ou Pianger? Eu fiquei na dúvida. Como é que é? Piangers. Ah, bacana. Papai é Pop, ele é famoso nas redes sociais aí. O Dr. Emerson Mangione, Dr. Daniel Bacher, Alexandre Coimbra, ou seja, muita gente. E essas meninas estão com a gente aqui, elas organizaram tudo isso. A gente está recebendo a Cecília Antipoff, a Ana Paula Garcia e a Mayra Fonseca. Meninas, bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas aqui ao Central 98. Vamos apresentando da ponta aqui, ó. Eu sou a Cecília. Cecília, bem-vinda, Cecília. Ana Paula. Ana Paula e a Mayra. Eu sou Mayra. Bom dia a todas mais uma vez. Gente, como é que surgiu essa ideia de criar o primeiro workshop Maternar? Bom, o Maternar surgiu de um sonho de 3 mães, né? Que estamos aqui. E eu e Cecília temos um projeto digital. O meu é o Mãe na Hora Certa, o da Cecília a Casa da Árvore. Procuramos a Mayra, que mexe já com eventos na Dupla Promoções há mais de 15 anos, para trazer para Belo Horizonte algo inédito, né? Nós sentimos falta de um momento, de um dia inteiro, onde tivéssemos vários temas sendo discutidos sobre maternidade e paternidade, mas com foco na criança e na família. Legal. A grande diferença do Maternar é que ele é um evento feito para a família e não apenas para a mãe, que é o que normalmente a gente tem. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente está falando de maternidade, você pensa imediatamente, um evento voltado só para as mulheres, só para a mãe. Não, tem o pai também. Tem pai, tem avô, tio. É a família. Todo mundo. Genial incluir a família inteira, porque essa sobrecarga sobre a mãe, eu particularmente acho cruel. É genial essa dividir, né? E o melhor, não é só a parte de obrigações, é a parte de deleite também desse momento tão lindo, né? E outra, a gente está vivendo um momento de novas configurações familiares, né? Que é o mote da conversa aqui também, né? Sim, inclusive o termo, né, o nome do nosso evento, Maternar, uma coisa é a maternidade, outra coisa é a paternidade. E maternar, qualquer pessoa pode maternar, né? Que é o ato de cuidar de uma criança. Genial. Então, a ideia da gente escolher um nome que trouxesse aí o sentido do evento foi o nosso primeiro grande desafio. Não era um evento só para mães, né? Mas para mães, para pais, para os avós, para a própria criança. Então, essa é a nossa grande ideia aí, é de acolher a família contemporânea nos diversos formatos que ela se apresenta. Tem se discutido muito, né? Ultimamente tem se falado muito sobre essa responsabilidade de pais, mães, da família inteira se envolver. Por que a gente tem mudado o foco nesse sentido? Que ingrediente novo tem surgido para que eventos como os de vocês, por exemplo, ganhem tanta importância? Eu imagino, por exemplo, há 5 anos um evento como esse teria muito menos sentido do que tem hoje. O que é que contribui para isso acontecer? Eu acredito que o principal de hoje, Paulo, é a mudança e a ruptura cultural que a gente tem dos nossos pais e dos nossos avós, né? Hoje a família contemporânea, ela vive uma cultura diferente, né? A gente tem aí a internet como um grande avanço, mas ao mesmo tempo um excesso de informação para a família. O que faz, muitas vezes, a família se exigir demais, né? E no momento que ela fica procurando a perfeição, ela acaba se atropelando, né? Em tanta informação que ela tem disponível e que ela muitas vezes não se encaixa. E ela fica se cobrando, né? Se ela realmente está certa, se ela está errada. Então, o principal do Maternar hoje é que nós estamos focando os assuntos para a família e não estamos levantando bandeiras. Aqui é o momento que a gente vai tratar da gestação à primeira infância, tratando de assuntos com leveza e humanismo. E o foco na criança, né? Simplificando essa história, né? Porque num determinado momento começou a se complicar demais, né? Levantar-se muitas teorias a respeito da relação pais e filhos, filhos família, família filhos.
e parece que vocês estão aí no caminho da simplificação, de uma objetivação dessa conversa. Na verdade, a gente quer apresentar as diferentes formas de se ver e de se criar uma criança. A gente convidou especialistas de diversas áreas, diversas linhas. Para quê? Para que a pessoa que esteja lá assistindo, a mãe, o pai, a avó, ela se abasteça com informações de qualidade e ela mesma consiga também fazer o discernimento. O que tem significado para mim, o que não tem, né? A nossa grande bandeira é democratização de informação de qualidade. Então, a gente procurou identificar e convidar profissionais que a gente percebe que são qualificados, né, para falar sobre esses temas específicos. Eu dei uma saidinha para atender o telefone ali, eu não sei se o Antonélio registrou, mas nós temos 3 mães, mas 5 integrantes convidados. Exatamente. Porque 2 delas estão aí trazendo já mais uma vidinha aí, né? Então são 5 que participam dessa discussão com a gente. E elas sabem muito bem do que estão falando, portanto, né, meu amigo? Então, assim, quero sua participação através das nossas redes sociais também, né, Paloma? Exatamente, o Basílio já tá aqui antenadíssimo pelo Twitter. Coloca lá a hashtag Central98, manda suas dúvidas, suas perguntas, papais, mamães, titias, manda pra gente. E tem também o nosso WhatsApp, claro, 99316-9898. Eu vou começar aqui a selecionar as dúvidas, as perguntas, e a gente vai distribuindo, vai conversando aqui. Pode mandar à vontade, que o programa é seu, é colaborativo. Vem com a gente. Bom, fala um pouquinho dos convidados aí. Eu já dei uma prévia, já dei uma passada por vários nomes aqui. São os principais do Brasil voltados para esse tema, reunidos num só evento, né? Nós temos então 5 mesas, né? Que vai trazer mais de 18 convidados, mais de 18 profissionais. A primeira mesa vai falar um pouquinho da mulher contemporânea, dos novos papéis e novas possibilidades e essa maternidade na era de hoje. Aí a gente vai ter a doutora Filó, o Leonardo Piamonte, que é um psicólogo chileno, residente hoje em São Paulo. Além da Ana Paula, né, que vai conduzir também, trazer um pouquinho da experiência dela como coach de mães. Ricardo Leão vai falar um pouquinho sobre fertilização. Na segunda mesa, nós vamos ter, me ajuda, gente, parto, falando sobre parto. Dr. Emerson Magione, uma doula, Rosana Cupertino, Miriam Rego, enfermeira obstetra, e Dr. Gustavo Landsberg. Ele é o fundador do Canguru Gravidez, né? Um app. Na mesa 3, a gente tem o Daniel Becker, um pediatra do Rio, com um programa muito bacana, Pediatria Integral. Além da Marina Martins, falando sobre aleitamento materno, e Letícia Oliveira, nutricionista. Na mesa 4, a gente está com Mulheres Elétricas, Alexandre Coimbra, falando sobre um tema super interessante, o casamento no puerpério. O puerpério é ainda um tema tão pouco difundido e tão importante da gente falar, que essa fase que a mulher passa no pós-parto imediato, né? O resguardo. Seria o resguardo. É a transformação da mulher em mãe, na verdade, né? Ela gesta uma criança, mas quando ela nasce tudo muda, né? E aí nasce, então, uma mãe, um pai, uma família. Então, é uma fase super importante de ser dita e pensada. E na mesa 5, a gente tem a Cecília Antipoff, com Marcos Piandes e com Bruno Santiago, falando um pouquinho dessa primeira infância e desse novo olhar sobre a infância. E com a Letícia Mello. E com a Letícia Mello, né? Com certeza, Letícia Mello. Nossa colega, né? Da CDL FM. Agora, depoimento das mães aqui. O Antonélio costuma dizer que os bebês agora já não nascem mais com umbigo e sim com USB. Agora até HDMI, né, Paulo? Entrada USB até com a possibilidade de colocar aquele cartão de memória. Como é que é criar filho nessa realidade? Porque você pega um bebê, o bebê parece que já tem um olhar para o mundo diferente do meu, mas mais avançado do que o meu, que estou aqui na Terra há tanto tempo. Como é que é criar filhos nessa realidade e que percepções diferentes eles estão trazendo para um mundo que se acelera tanto? As crianças que nascem no mundo de hoje, né, são crianças que nascem num contexto cultural muito diferente do que nós nascemos. Então, claro que elas vão ser impactadas por tudo isso, né? Hoje, nós mães, né, os pais, a gente tem muito mais conhecimento de como estimular uma criança, temos muito mais conhecimentos teóricos até, né, sobre o que é importante, o que a gente deve evitar. E claro, também não tenho dúvida que as crianças, elas já estão chegando, né, com algumas modificações mesmo. Acho que é a questão da evolução da espécie mesmo. Tem algo que a criança já traz de inato, mas também tem algo que é adquirido nas relações, né, com os estímulos, com as experiências. E eu penso que nós hoje somos muito mais conscientes do nosso papel
nesse sentido de como se comunicar com uma criança de uma forma mais respeitosa, né? Como proporcionar para ela situações em que ela vá se sentir enriquecida para se desenvolver de uma melhor forma. E aí isso vai impactar também no desenvolvimento das crianças, né? E não tenho dúvida, a gente não tem dúvida que esse mundo tecnológico, né? Que as tecnologias, elas impactam também no desenvolvimento da criança. Olha, eu quando eu fui pai em 2014, ninguém está preparado para aquilo. Você pode ter todo o treinamento antes, curso que você faz, mas você não está preparado para a realidade que vem depois. Tô falando do lado positivo da coisa. Algumas coisinhas negativas também que você tem que aprender a conviver. Primeiro que aquele ser vivo, ele te surpreende a cada minuto. Exatamente. Né? É uma surpresa a cada instante. É mais louco ainda isso. Que você se prepara, você lê, você discute, conversa. Na hora que vem na sua mão, você olha e fala, opa, peraí, cadê o manual? É um negócio completamente diferente. E agora? Voltei pra cá, saí do hospital, eu e a esposa voltamos pra casa com o filho. E aí, o que fazer agora? É uma transformação muito grande na cabeça do homem. Como é que é isso na cabeça da mulher? Porque a mulher gesta a criança e depois tem uma outra relação, que é o contato físico com o filho ali, externamente. Como é que é isso? Só para o nosso ouvinte tentar entender, ter uma dimensão para quem está pensando na maternidade. Eu desenvolvi um trabalho como coach para gestantes exatamente nesse sentido, né? Da gente fazer um planejamento para ser mãe. Eu falo que planejar a gestação é diferente de planejar ser mãe. E aí eu vou além hoje, né? Que hoje a gente tem que planejar ser mãe e pai, né? Planejar ser família. Exatamente. Porque é isso mesmo, é uma surpresa a cada dia, a cada momento. E se você, planejando, já passa por situações inesperadas, imagina quem não planeja, né? Então, eu acho que hoje, é como a Cecília disse, é possível fazer com que a família tenha mais prazer com seu filho do que antes, né? A gente tem hoje profissionais e escolhas a fazer para que a gente tenha uma vida mais saudável ao lado dos nossos filhos, que a gente possa fazer a escolha de ter mais tempo, um tempo mais qualificado, né? Por mais que eu fui mãe que trabalhava o tempo integral, né? Meus filhos ficaram em escola integral. Hoje eu pude fazer uma escolha de trabalhar meu horário. Readequou a sua vida. Escolha, né? Eu acho que a palavra da família contemporânea chama propósito e escolha, né? Eu acho que no momento que a gente decide ser família, nós temos que ter os nossos propósitos pessoais. Só complementando, fazendo mais uma dúvida. Você trabalhou nesse período inicial, as crianças em escola integral, elas sofreram? Há um sofrimento dessas crianças por essa distância, por esse tempo distante da mãe? A minha filha até hoje ama a escola que ela estudou no horário integral. Ama fala com todas as letras. Eu acredito que não seja um sofrimento. A partir do momento que a gente escolhe um bom local, né? E que a gente faça isso com carinho. Então, havia um entendimento dela que a mamãe estava trabalhando e que ela estava num lugar bom. Agora, em contrapartida, no horário que eu chegava em casa, dedicação. Ah, mas você não fazia outra coisa? Sim, eu era dona de casa, eu sou esposa, mas o tempo dedicado tem que ser qualificado. Nós vivemos num tempo de novos maternários, estou fazendo aqui um neologismo, porque nós temos aí hoje os casais homoafetivos, temos novas regras de adoção, um entendimento diferente da composição de relação entre pais e filhos. Isso tem alterado a compreensão desse maternar? Isso tem nos provocado uma nova discussão sobre isso? Eu acho que com certeza, né? Assim, como a Cecília disse, o termo maternar, ele vai muito além do papel da mãe, né? É a pessoa que cuida, que protege, que exerce esse lugar da mãe. Por que a gente fala da mãe? A mãe tem um laço biológico, né? Que ele né, indiscutível, né? Mas que existem outras maneiras de compensá-lo, digamos. No caso de uma criança que vai para adoção de um casal homoafetivo, enfim. Hoje nós temos outras formas de maternar e de cuidar, né? E aí eu até queria falar um pouquinho sobre a fala inicial, assim, do porquê que esse evento tem um propósito hoje, diferente de 5 anos atrás, e da divisão da responsabilidade desse papel, tirando um pouquinho essa responsabilidade só da mulher. Que o maternário, ele tem um pouco esse sonho também de falar um pouco com a sociedade como um todo, de tocar todo mundo sobre a responsabilidade de se olhar a criança e a infância com um olhar diferente, né?
até mesmo quem não quer ter filho, mas quem convive com o vizinho, com o sobrinho, né? É preciso ter um olhar e uma responsabilidade social mesmo, sobre olhar com essa criança. Porque, de fato, realmente não é só da mãe essa responsabilidade. Exatamente. Né? E é por isso que a gente fala que o maternário ele é por um mundo melhor de se viver. Que a gente acredita que cuidando dessa criança, a gente vai ter crianças melhores para o mundo e um mundo melhor. O primeiro workshop maternar, claro, tem um custo. Para se participar dessas mesas, você tem que adquirir a participação pelo Simpla, né? É assim que funciona. Sim, a gente tem a possibilidade da pessoa adquirir o ingresso, a inscrição para uma mesa ou passaporte dia, que ela pode assistir todas as 5 mesas. E pegando o passaporte, claro que o preço está mais em conta. Com certeza. Tô aqui na página, muito Mas bacana. também elas pensaram, além das mesas, em oficinas. Para quem não tem, de repente, uma grana disponível ali, ou seja, o evento é democrático, é aberto para todo mundo. É isso mesmo? Sim, a gente pensou em 2 pontos bem importantes. O primeiro é a pessoa que escolher estar nas 5 mesas, ou em 2 ou 3 mesas, que ela tenha a possibilidade de vivenciar algumas experiências sensoriais. Então, a gente pensou em oficinas para complementar. Ao mesmo tempo, a gente também quer que o evento, que o maternar, ele seja aberto para qualquer pessoa que tem interesse em se beneficiar com algum tema relacionado à maternidade. Então, a gente está com oficinas, por exemplo, voltadas para meditação em família, tem oficina voltada para... Preciso dessa. Para acalmar meus 3 filhos. A gente tem também uma consultora do sono para ajudar as mães a como criar um ambiente que favoreça um sono mais adequado para o bebê e para a criança. Tem uma oficina de dança materna. Tem alguma oficina para ensinar o filho a comer? Oficina não, mas a gente vai ter uma mesa específica com uma nutricionista. É nessa que eu vou então, porque lá em casa é só arroz, feijão e carne. Sandália havaiana. Não pode não. Maldade, Paulo. Não, mas ele tá falando pra partir a sandália havaiana, fazer E uma pra sopa. comer, tá bom então, viu, Paulo? Tá bom então. A Cecília e a Ana Paula já têm uma atuação digital, né, Cecília? Você tem a Casa da Árvore 8, a Ana Paula tem um espaço chamado Mãe na Hora Certa. São instâncias, são páginas no Facebook, no Instagram, para orientar pais e orientar mães. Fala sobre a sua, Cecília, por favor. O que é o Casa da Árvore 8? Bom, eu atuo com crianças e famílias há 18 anos e eu percebo como que as crianças são pouco compreendidas pelos adultos, não por maldade, claro, nem por negligência, mas por falta de compreensão mesmo. E eu pensei em acessar as mães, os pais, onde eles estão. Hoje todo mundo está online, está no Instagram, está no Facebook. E a Casa da Árvore é uma página onde eu compartilho conteúdos sobre infância, sobre desenvolvimento infantil, mas tentando sempre trazer a perspectiva da criança, como ela sente, como ela pensa, em qual fase de desenvolvimento que ela está para estar apresentando tais comportamentos, porque eu acredito que quando um adulto compreende, ele se sensibiliza e muda o comportamento com a criança. Cecília que é psicóloga e doutora em educação, né, João? Muito bom. E o que é a Mãe na Hora Certa, Ana Paula? Então, Mãe na Hora Certa foi a minha escolha, né? De ser mãe em meio período e profissional no outro período. Eu desenvolvi como coach o Mãe na Hora Certa, que é uma orientação às futuras mamães, né? Para que elas consigam se planejar para ser mãe, né? E não planejar apenas a gestação. E além de coach, a Ana é publicitária e professora, né? Exatamente. E quais que são as principais dúvidas das gestantes, das futuras mães? Hoje eu acho que elas se encontram muito divididas na questão profissional, né? Eu acho que o grande receio das famílias é conseguir uma estabilidade profissional e financeira, que faz com que ela adie a decisão de ser mãe e de ser pai. Né? E muitas vezes esbarra na questão biológica, né? Também, o relógio ali já está no limite. Já passou, né? Muitas vezes, exatamente. Né? Às vezes a gente vai procurando tanto essa perfeição, né? Esse momento de troca de carro, troca de apartamento, ter uma questão financeira mais equilibrada. Uma estabilidade, né? Uma estabilidade que
infelizmente, Aí, avança demais a questão biológica. A mulher vai adiando esse projeto do filho, mas aí quando o projeto é realizado, vem o filho, e aí tem outro dilema, né? Manter um padrão para dar uma qualidade de vida para a criança, você tem que ter uma boa escola, você tem que comprar o brinquedo que o filho tá vendo lá no Discovery Kids, enchendo o saco, pelo amor de Deus. Gente, eu não aguento mais a Lara pedindo todos os brinquedos que ela vê ali no Discovery Kids. Com toda razão. Tem que pedir, mas eu não posso dar. Com toda razão, não. Você que vai decidir vai dar ou não. Agora ela tem o direito de pedir, ué. Claro. Não, mas eu também tenho o direito de falar não. É lógico, agora não, ela vai compreender. Tem que chegar num tempo. O Paulo E aí você tem que preocupar. O sindicato das crianças. Exatamente. Você Não, tem que pensar num carro maior para transportar o filho, você tem que pensar nas férias, você tem que pensar na escola, de repente uma casa maior para dar uma estrutura, ou seja, esse dilema da questão econômica vai permear todo o tempo. Sindicato das crianças, não é? Porque eu acredito piamente que para você estabelecer o limite tem que ter o pedido. Porque se não houver o pedido, você não estabelece o limite nunca. O pai você tem que dar liberdade. É Barbie Dreamtopia. Eu quero, mas aí eu crio o limite. Mas como muda a vida da gente, né? Filhos. Quando eu não tinha filho, eu comprava aquela barra de chocolate de 150 gramas. Só pra você. Comia sozinho. Agora que eu tenho 3 filhos, eu compro e tenho que esconder pra comer sozinho. Não vou dar pros meninos. Não, chocolate faz mal. Eu dou banana. Banana é saudável. Uma questão que deve ser bacana, que vocês devem discutir numa das mesas, por exemplo, você está falando a opinião, na verdade, é a determinação de um dos pais. E se um fica com dó e dá, quando um pai já falou, você não vai ganhar isso agora, calma, depois a gente isso volta. É traição. Na volta a gente compra. Não, porque às vezes não é nenhuma traição, mas é porque se os pais vão andarem no mesmo, né, no mesmo rumo, de fazer uma coisa colegiada, a criança começa a entender, não, esse aqui é mais mole, eu vou sempre passar por esse caminho aqui que eu consigo o que eu quero. E isso pode ser um problema na fase adulta, na adolescência dessa criança. Existe um aconselhamento nesse lugar para os pais que precisam criar uma decisão mais firme com os filhos? Vamos falar de ideal e de real, né? Opa. O ideal, claro, é que os pais tenham um consenso nessa comunicação. Mas a vida real é que eu não conheço um casal que tem o mesmo discurso o tempo todo, né? Até na minha casa, eu faço curso para mães online, eu trabalho com orientação de pais, mas às vezes na minha casa, eu e meu marido, a gente discorda. E tudo bem, né? Nós somos diferentes, a gente vem de culturas familiares diferentes, então nossos filhos vão beber dessas fontes diferentes, mas claro que o ideal é o casal chegar num consenso, pelo menos num meio termo ali equilibrado, para que a criança não se confunda, né? Sim, não, e quando começa com a técnica, não, conversa com a sua mãe. Aí a mãe já, não, conversa com o seu pai. Aí fica aquele bate-bola, a criança vai ficando nos 11, ela desiste, tá bom, vou ver pica-pau, tá bom. E isso vai além, né? Porque muitas vezes essas discussões familiares, elas vão e afetam o casamento. Sim. E aí você falou, vai ser discutido sim, na mesa 4, com o Alexandre Coimbra. Legal. É um psicólogo muito bacana, né? Ele é mineiro, mas está no Rio, né? E a gente tem a Carol e a Bela Aires, das Mulheres Elétricas, que vão tratar da questão do empoderamento feminino e também dessa questão da criação. A Bela já tem aí uma longa história. Gente, eu tô passeando aqui tanto pelo site Maternar, né? workshop.com.br e também no Simpla. Tá super fácil no Simpla, olha, é simpla.com.br/maternar. Né? Mas aí tem um complemento aqui, mas é só jogar na busca. Só jogar, que fica super fácil. Colocar Maternar, vai aparecer no Simpla, né? Na pesquisa. Maternar BH. Maternar BH. Bacana demais. E tem um passaporte, lote único, né? Não vai ter depois aquela surpresinha de aumentar. Passaporte não. A gente tem lotes diferenciados para inscrição avulsa da mesa, mas para o passaporte não. E é importante falar também sobre o restante da programação gratuita e aberta, né? A gente tem as oficinas, mas a gente também vai ter uma área de feira, de exposição, venda de produtos, uma área de convivência, o espaço da criança, com atividades para criança conduzido pela Aldeia Jabuticaba, que é um espaço de brincar fantástico. Um espaço de alimentação com food bikes, enfim, vai ser um evento bem completo. A gente pensou, idealizou num dia bem completo mesmo para pensar sobre a criança. Gente, a Mayra, a gente não falou, não demos a ficha completa. Ela é publicitária, pós-graduada em marketing, é sócia da Dupla Promoções e Eventos, atua nessa área de promoções e eventos culturais e corporativos já há 16 anos e está embarcada no Maternar. Eu queria que você passasse mais uma vez o serviço para o nosso ouvinte, fazendo um convite para o dia 16 de junho, então, a primeira edição do Workshop Maternar.
Então, dia 16 de junho, no Espaço de Eventos Unimed, de 8 às 20, com uma programação bem extensa e completa, com 5 mesas de temas diferentes e relevantes para a família contemporânea, e uma programação aberta e gratuita com oficinas, área de convivência, feira, atividades para criança, um evento bem completo, pensado com muito carinho. Evento para família, gente, dia 16 de junho, de 8 da manhã às 8 da noite, Espaço de Eventos Unimed, Rua dos Inconfidentes, 44 funcionários. Você vai perder se não participar, viu? Vai aprender muita coisa legal. Quero agradecer. Fala, Cecília. Tem só um detalhe super importante, vai ser o primeiro evento que vai ter intérprete de Libras nas mesas. Ah, legal. Que as famílias, que as mães, os pais que têm alguma deficiência totalmente auditiva, inclusivo, tá vendo? ou surdos que participem. Eu tenho uma mãe, uma amiga, que ela é mãe e ela é surda, e ela sempre queixou comigo que ela ficava encantada com os eventos, mas nunca podia participar. Ficava limitado. Então a gente se inspirou na história dela e a gente tem o apoio da UNA, Centro Universitário UNA, que vai nos ceder os intérpretes de Libras durante as mesas. Então, as famílias surdas... Sensacional, sensacional. Gente, quero agradecer a Cecília Antipoff, a Ana Paula Garcia e também a Mayra Fonseca. Sucesso no evento, viu? Obrigada. Muito obrigada. Que seja o primeiro de muitos. A primeira edição do Workshop Maternar, dia 16 de junho, Rua dos Inconfidentes, 44 funcionários no Espaço Unimed. Gente, obrigado.